Bem-vindos ao podcast What Drives You. Aqui exploramos histórias, estratégias e ferramentas das pessoas que têm bem claro o que as move. Por isso, se queres ser uma delas, mantém-te por aí, porque a jornada vai começar. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast What Drives You. E esta semana tenho comigo o Martim Ferreira. Eu conheci o Martim nas formações com a Gap Year Portugal e ele foi um jovem super proativo, super dinâmico, um excelente líder, que na altura gostei imenso dele. Continuámos a conversar e na altura em que houve a pandemia do Covid-19, o Martim foi responsável por fundar uma associação que muitos de vocês devem conhecer, chamada Vizinho Amigo. Okay? Eles foram responsáveis por um impacto em milhares de pessoas, a conseguirem que pessoas que estavam na idade de risco, que eram população de risco, pudessem ficar em casa e que houvesse uma série de voluntários que lhes trouxessem compras, medicamentos, etc. Tiveram muito presentes na comunicação social e eu sabia que inevitavelmente teria de convidar o Martim, porque gostava muito de saber a história por trás do Vizinho Amigo. E a verdade é que ao longo desta conversa eu próprio sou apanhado de surpresa, porque havia algumas coisas que eu não sabia sobre a estruturação deste projeto que o Martim conta aqui no nosso podcast. Além de falarmos também sobre o facto de ele ser campeão, ter sido campeão nacional pelo Sporting de handball e a mentalidade que isso envolve e a forma como ele transcendeu isso da área do desporto, neste caso a área do handball, para todas as áreas da sua vida. É uma conversa extremamente interessante, o Martim é incrível, portanto deem-lhe amor e sigam-no nos links que aqui estamos, nas redes sociais dele e das redes sociais do Vizinho Amigo. E aproveitem este episódio. Só um agradecimento aos nossos 3 patrocinadores: Resves Cowork, um cowork em Campo de Ourique, que já está aberto com condições espetaculares. A Academia do Sim, uma empresa de formação e coaching que faz eventos e desenvolvimento pessoal para empresas interessadas nessa área. E ao projeto Geração S+, um projeto tem como objetivo, estimular um estilo de vida mais saudável nos jovens portugueses, ok? Obrigado a eles os 3, obrigado a Zé Cigana pela música de entrada, obrigado a vocês, já sabem que podem seguir o podcast e deixar uma review e fiquem com o Martim Ferreira. Está a gravar. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast What Drives e hoje comigo tenho o Martim Ferreira. Martim, muito obrigado por estares aqui. O Martim, para quem não sabe, já ouviu na biografia, porque nós já fizemos uma pequena entrada, mas o Martim, além de ser um jovem incrível e empreendedor, é o fundador ou cofundador, não tenho bem certeza, já vamos descobrir, da Vizinho Amigo, uma associação que teve em altas em situações no momento do Covid, bem como um grande jogador de handball. Já lá vamos. Martim, olha, obrigado por ter aceito o convite, é um prazer enorme poder estar a falar contigo. E eu ia começar por te fazer uma pergunta que não tem nada a ver com isto, ok? Tem que ver com a tua participação na Gap Year Portugal, ok? Eu sei que tu fazes parte da Gap Year Portugal, nós conhecemos lá, e eu ia-te começar por perguntar como é que tu chegaste à Gap Year e o que é que a Gap Year significa para ti? Olha, eu começo a pergunta e acho que essa pergunta é perfeita para esta introdução. Porquê? Porque eu já conheço o João há algum tempo e o João é daquelas pessoas que nos dá vontade mesmo de fazer mais e apoia as ideias todas e dá-nos energia, e é mesmo essa a descrição que eu tenho do João. É uma pessoa que transmite muita energia e muito boa onda, e para mim a vontade de fazer mais é muito subestimada, mas é muito importante ter pessoas à nossa volta que nos dão essa vontade e esse entusiasmo. E foi esse entusiasmo que me fez ingressar na Gap Year, essa vontade de fazer um percurso um bocadinho diferente. Portanto, eu entrei na Gap Year quando estava a ir para o meu primeiro ano de faculdade, foi logo ali em outubro, tinha começado há um mês as aulas, e portanto senti que era uma oportunidade de tentar aplicar um bocadinho o que eu aprendi na faculdade, mas ao mesmo tempo tentar ganhar bagagem profissional, conhecer pessoas fantásticas, ganhar muita experiência. Pai, ao fim de 3 anos posso dizer que superou muito as expectativas que eu tinha, que eram muito altas, mas ainda superou. Conheci pessoas fantásticas, consegui liderar uma equipa, fui a reuniões com empresas em que estava muito, muito nervoso, mas só assim é que se pode crescer, não é? Foram 3 anos fantásticos que, sem dúvida, mudaram a minha vida, porque sem Gap Year não havia Vizinho Amigo. Ok. Deixa-me fazer-te uma pergunta, que é, eu sou sempre curioso e acho que é sempre importante para conseguir equipar os jovens, serem os jovens a falar uns com os outros. E neste caso tu disseste uma coisa muito importante, que é tu tiveste 3 anos na EPIR, no início da faculdade, portanto, como é que, e estavas a falar que tiveste essas reuniões com essas empresas e automaticamente estavas nervoso, não é? É normal. Como é que um jovem de 20 e poucos anos, ou de 20 anos,
lida, não sei que idade é que tinhas quando fizeste essas reuniões, lida com essa quantidade de stress e nervos? Como é que arranjavas forma de lidar, não arranjavas? Bem, eu já lidei com algumas situações de pressão na minha vida e isso ajuda, mas eu podia inventar aqui mil coisas, mas não há segredo. O segredo para mim, que é mais importante que a reunião, é uma boa preparação. Por acaso, ainda no outro dia tive uma entrevista e foi curioso que a entrevista demorou 5 minutos. Mas a entrevista foi só o topo da montanha. Porque no dia anterior estive até às 3 da manhã a falar para as paredes, 3 horas, a preparar. Portanto, aqueles 5 minutos foram insignificantes. As 3 horas é que interessaram e o resultado final foi bom. E o mesmo serve para a pressão, porque ninguém está preparado para a pressão. Obviamente que há umas pessoas com mais bagagem do que outras, fruto das experiências, mas o Obama também ia nervoso quando ia falar para 60 mil pessoas de certeza absoluta. Os atores também vão um bocadinho nervosos, portanto, acho que nunca ninguém está muito bem preparado, pelo menos eu nunca me senti preparado. E fui com esse espírito, fui bem preparado para a reunião. Lembro-me que foi uma vez, falando mais especificamente, foi uma reunião da Deloitte, que é uma grande empresa, e lembro-me que quase estava a pedir para não ir. Foram ali momentos, lembro-me que estávamos a ir de Uber para a reunião, e eu estava a pedir basicamente ao meu colega, que na altura era o João Pedro, estava muitíssimo nervoso a dizer quase para entrar só ele e para eu ficar cá fora, estávamos mais a Margarida, porque ele tinha muito mais experiência do que eu. Pronto, e eu lá fui para a reunião, não intervi muito, intervi pouco, mas estava mesmo muito nervoso. Mas lá está, eu acho que não há nenhum segredo, vamos estar sempre nervosos, temos que nos preparar muito bem, que se nos prepararmos bem, há muito mais probabilidade da coisa correr bem. Eu gosto muito de uma frase do André Leonardo, não sei se conheces. O André Leonardo diz uma coisa que é, se eu me preparar para ser excelente, ou diz mais ou menos isto, se eu me preparar para ser excelente e se correr mal, continua a ser muito bom. Se correr muito mal, continua a ser bom. E se correr pessimamente, na pior das hipóteses, sou suficiente e a coisa passa. Portanto, é muito nessa perspectiva que eu preparo as coisas que faço, tudo. Excelente. Preparação e depois uma pontinha de sorte às vezes também ajuda. Ajuda, ok. Tu falaste aí de situações em que tu já passaste por uma série de situações de pressão e isso para mim é o segue perfeito para o tópico antes de falarmos, claro, do vizinho amigo, que é o teu percurso no handball, ok? Porque eu estou a falar com um campeão, não é? Portanto, quer dizer... É verdade. Diz. Não, ainda bem, imagina, se formos falar sobre o Sporting, tenho muitas histórias para contar, portanto vou tentar ser breve, porque pronto, o Sporting foi também uma grande experiência. Deixa-me só interromper-te só para começarmos pelo início, que é, para as pessoas que não sabem, o Martim jogou handball pelo Sporting, foram campeões nacionais, e eu ia-te começar por perguntar, primeiro de tudo, como é que aparece o handball na tua vida? Olha, boa pergunta. Eu sempre fui um miúdo que gostava muito do desporto. O meu padrasto começou muito pequenino, com 2 anos, e também foi mesa tenista profissional, portanto sempre esteve muito ligado ao desporto, sempre conheceu pessoas muito ligadas ao desporto, e então cresci num mundo do desporto. E pronto, aqui em casa começámos todos a fazer desporto. Eu joguei futebol, joguei ténis de mesa, como fiz natação, como um puto, experimentar um bocado de tudo. E foi o handball que ficou, pronto. E comecei aos 7 anos a ir ver os treinos do meu irmão mais velho, que também jogava handball no Sporting, é 4 anos mais velho do que eu. Na altura ele tinha 10 ou 11, eu tinha 6 ou 7. Ia ver os treinos, pronto, e uma vez fui experimentar e gostei. Houve várias interrupções quando era mais miúdo, fui jogar a bola durante 2 semanas, mas o handball sempre esteve lá e felizmente nunca desisti e continuei. E muito tenho a agradecer aos meus pais, porque levar aos treinos, a hora de jantar, 8h30 até às 10, chegar a casa, os pais são importantíssimos para um miúdo não desistir e continuar. Diz-me uma coisa, começaste a jogar logo no Sporting ou tiveste algum clube? Sim. Okay. Não, eu nunca conheci outra realidade. O Sporting é um clube onde há muita movimentação, estão sempre a chegar, estão sempre a sair. E então eu nunca conheci outra realidade senão o Sporting. Acho que isso foi bom, mas também foi mau, porque eu senti que colegas meus, vindos de clubes um bocadinho mais modestos, normal, valorizavam não mais, mas de uma maneira diferente do que eu, ok? Porque chegar ali era um sonho para eles, estar ali também era um sonho para mim, mas como eu nunca tinha conhecido outra realidade, andei sempre lá, até o ano passado, e pronto, e foi isso.
Claro. Então, deixa-me fazer-te uma pergunta, que é, imagina, tu começaste aos 7, portanto, há um percurso enorme no handball, e eu quero falar especificamente sobre um ou dois tópicos, nomeadamente a questão da liderança, da comunicação, do que é a questão de pressão no meio desportivo, mais neste último ano, que foi o ano em que vocês foram campeões, mas ia-te fazer uma pergunta, que é, independentemente disso, se tu tivesse de retirar as principais 2, 3 lições deste percurso no handball, quais é que eram e porquê? Isso é uma excelente pergunta e eu vou tentar responder da melhor maneira possível. Pronto, depois tudo, pondo à parte o desporto, eu acho que o handball para mim foi uma grande aprendizagem em termos de comunicação e em termos de liderança. Há muitos egos acho que qualquer pessoa tem o seu ego, mas há muitos egos no Sporting. Era um clima que por vezes não era fácil. Eu acho que isso é que também nos ajudou, quem estava lá, a ganhar mais bagagem, superar-nos e a tirar lições. E as principais lições que eu tirei foram de que às vezes não podemos dizer o que nós queremos, temos que pensar duas vezes e dizer, e eu olho sempre desta maneira, que é, primeiro olho se o que eu vou dizer acrescenta valor, okay? Mas antes de acrescentar valor, penso se vai magoar alguém ou prejudicar alguém, porque se prejudicar alguém, para que é que eu vou dizer? Não vale a pena. E depois... Desculpa interromper-te, Martim, mas fiquei mesmo curioso. Há alguma situação que tu possas partilhar onde tenhas percebido isso? Porque isso é uma coisa tão válida e é uma habilidade tão importante para nós. É verdade e raro, mas as pessoas que sabem aplicar-se no dia a dia, porque uma coisa é estar aqui a dizer, mas outra coisa é em situações de muita pressão, tu fazeres isso, as pessoas que o fazem têm sempre um bocadinho mais facilidade em lidar com as outras. Situações no balneário diversas, com o clima, quando as coisas estão a correr bem, corre tudo bem, quando as coisas estão a correr mal, aí é que se vêem as pessoas. Mas não te consigo dar agora nenhuma situação específica, se lembrar mais para a frente digo, mas se uma situação no balneário, sei lá, em que um colega meu fez qualquer coisa em jogo que eu não gostei, ou teve uma atitude que eu não gostei, mas às vezes é errado dizer e temos que aguentar. E custa muito aguentar, não é fácil, custa muito. Só que ganhamos tanto às vezes em não dizer, ou em dizer pessoalmente, por exemplo, eu tirei muitas lições disso, em que mais vale, se calhar, falar pessoalmente do que à frente de muita gente também. E às vezes dão muito jeito fingir que não ouço, também dá muito jeito, e ajudar-nos aos outros, porque no fundo éramos todos jovens, somos todos amigos uns dos outros, e pronto, claro que temos momentos maus e momentos bons, mas estamos todos ali para o mesmo, que é para nos ajudar uns aos outros. Claro. Diz-me uma coisa, porque entretanto eu interrompi-te, ok? Há ainda a pergunta de quais é que foram as 2, 3 lições principais, já partilhaste uma, gostava de saber mais, mas deixa-me só fazer-te uma pergunta antes disso, que é, uma coisa que tu disseste logo agora no início foi que há muita presença de egos, e que é uma questão no meio do desporto bastante normal. Não só. Exato, sim, claro que não, de todo não, mas estava próprio normalmente no desporto a essa parte. Como é que tu conseguiste, como é que foi a tua relação com o teu próprio ego ao longo dos teus anos de percurso como jogador profissional? Olha, isso é uma excelente pergunta e vem de encontrar o que eu vou dizer agora, que é, quando me dizem que o handball, as vantagens do handball, há uma coisa que ninguém fala, que é o facto para mim estar a representar um grande clube e de jogar um desporto que eu adorava mesmo, dava-me confiança para o dia-a-dia. E não vejo ninguém dizer isto, não, jogar handball dava-me confiança, e a confiança é tão importante para lidarmos com as pessoas no dia-a-dia, etc. Ir treinar e jogar pelo Sporting dava-me confiança, é verdade. E jogar muito desporto e fazer desporto dava muita confiança. E portanto, não, para mim, lá está, esse ego, por eu estar há muito tempo no Sporting, nunca tinha conhecido outra realidade, nunca ficava wow, estás a perceber? Jogar no Sporting, nunca ficava demasiado entusiasmado. Portanto, eu acho que sempre lidei bem com isso. Não, lá está, porque nem conhecia outra realidade, portanto, nunca fiquei muito wow, jogo no Sporting. Mas lá está, é normal em 16, 17, 18 pessoas, 18 jovens, ainda a crescer, às vezes pensamos que somos um bocadinho donos disto tudo,
gerir isto tudo não foi fácil, e eu era da equipa de capitães e portanto ainda tinha uma responsabilidade acrescida porque tinha de dar o exemplo e portanto nunca me iludi com nada. E pés bem assentos na terra, porque se os nossos pés fogem, depois é complicado não voar e perder. Claro, isso entra no segue, além dessa lição que estavas a falar, de por vezes não poderes dizer tudo, se tivesse a dizer mais alguma lição do teu percurso, qual é que... Para mim, uma coisa fundamental é o compromisso. Eu ainda joguei no outro clube ano passado e na Gap Year também. Eu prefiro uma pessoa que tenha muito compromisso e seja trabalhadora do que uma pessoa cheia de qualidade, cheia de talento, que existem muitas. Mas eu prefiro, compromisso para mim é fundamental. No handball, sem dúvida, que me deu essa capacidade, porque quantas vezes eu saía de casa sem vontade nenhuma, ia treinar, também sem vontade nenhuma, eu tinha um problema com os meus amigos, com a minha namorada, e não me apetecia nada a treinar, mas tinha que ir porque me comprometi, e então, pelo menos até acabar aquela época, tinha que ir todos os treinos, ou o maior número de treinos possível. E o mesmo para mim, se for à faculdade, ao trabalho, quantas vezes é o que eu acordei este ano às 7 da manhã, antes da pandemia, para ir para as aulas, com 1 grau, mas estava-me a gostar, mas tinha que ir. Porque me comprometi com isso e porque não queria desiludir nem a minha família, nem quem estava à espera de mim quanto à faculdade e agora quanto ao estágio. Também há dias em que às vezes é um bocado mais complicado, mas lá está. E para mim o compromisso é fundamental. E depois, é aquela questão de pôr o coletivo à nossa frente. E lembro-me de muitos jogos em que a coisa estava a correr pessimamente mal e não podia ficar frustrado porque isso ia prejudicar a equipa. E é assim nas empresas, é assim nas organizações, todos temos dias maus, todos temos momentos muito maus em que não nos apetece trabalhar ou apetece-nos sair dali, mas temos que continuar a lutar porque nos comprometemos com um objetivo comum. E quando inserimos isto na nossa cabeça, que está um objetivo comum à nossa frente, é tudo muito mais fácil. Ok, incrível. Deixa-me já agora explorar aqui uma questão, que tu fazes parte da equipa de capitães. E eu ia te perguntar, do ponto de vista de liderança, quais é que foram algumas skills que tu foste desenvolvendo ou algumas estratégias que foste aprendendo? Olha, primeiro, quando um colega meu estava mal, mesmo que eu não concordasse que ele estivesse mal, ou acho que estava a fazer filho ou qualquer coisa, dar sempre o máximo de interesse e tentar ser carinhoso até, para perceber o que é que se passava daquele lado e tentar melhorar, porque se ele melhorasse, melhorava a equipa. Já falámos aqui da situação de falar quando necessário, que é tão importante, e depois pôr um bocadinho às vezes as nossas necessidades de parte. Às vezes nós queremos muito uma coisa, mas não podemos porque há algo mais importante para tratar. E lá está. E eu como da equipa de capitães, acho que os capitães têm que dar o exemplo e, portanto, nunca as necessidades de qualquer capitão podem estar à frente da equipa, porque aí é que vai ser o descalabro. E tentar motivar. Acho que a motivação é muito importante. Acho que muito mais importante para mim é a amizade, porque quando e eu, enquanto coordenador da Gap Year, notei ainda mais isso, porque quando tu és amigo das pessoas que trabalhas, separando, como é óbvio, a parte profissional, mas quando és amigo, a comunicar, até a chatear às vezes, porque é preciso chatear às vezes, é muito mais fácil, porque a cumplicidade que se cria com uma amizade espontânea é muito maior e torna o clima de trabalho muito mais fácil. E, portanto, eu tentei sempre no Sporting manter-me muito amigo de todos, já conheci alguns há muitos anos, desde pequenino, desde os 9, 10 anos, e, portanto, isso facilitou. Acho que com amizade é tudo muito mais fácil. Mas atenção, não podemos ter todos amigos, não estamos ali para fazer amigos, nem ali nem em lado nenhum. Isso vem por acréscimo. Portanto, às vezes não dá para ser amigo, há pessoas que não encaixam, completamente natural. E, portanto, aí adotamos uma postura colega de equipa, como é óbvio, havia pessoas que eu gostava menos, como toda a gente, mas para mim a amizade é mesmo fundamental. Ok. Falando especificamente da época em que tu foste campeão. Foram 2 vezes, não foram? 2 vezes, desculpa, pensava que era, portanto, das 2 épocas, mas eu ia falar da última porque ao mesmo tempo acho que coincidiu um bocadinho com um terminar do ciclo, não é? Era daí estar a falar. Diz-me o que é que vai na tua cabeça quando vocês ganham um jogo? Tipo, imagina, se eu fosse uma espécie de mosca dentro do teu cérebro, quando vocês ganham um jogo e de repente és campeão
nacional na época em que vais sair do handball, o que é que vai na tua cabeça naquele momento? Olha, eu quando ganho os 2 campeonatos, há uma coisa curiosa, ganhar torneios, que é, eu tenho 10 segundos de alegria. E eu costumo dizer que sou muito mau a festejar campeonato porque eu tenho 10 segundos de alegria máxima, e depois não passam. Ok. Sou muito mau a festejar, fico muito contente, mas pronto, vejo os meus colegas todos a festejar e a cumprimentar a equipa adversária, porque tenho mesmo 10 segundos de felicidade, muita felicidade. Okay. Há um ciclo a terminar. Depois podemos falar isso à frente. Demorei muito tempo a pensar no meu último jogo como é que ia ser. Há um ciclo a terminar, mas para dizer isto, para dizer o quê? Tenho 10 segundos de felicidade e depois pensar no próximo. Eu sou muito assim. Já no primeiro foi um bocadinho mais, durou um bocadinho mais que 10 segundos porque foi o primeiro, mas este último foi mesmo 5, 10 segundos de felicidade. Festejar o que estamos a festejar. É verdade que toda a gente trabalhou muito. Só que depois de trabalhado, quando se ganha, já não pensas no que trabalhar, pensas no a seguir. Isso, E portanto, eu tenho esta mentalidade. Nunca fico demasiado feliz, obviamente fico feliz porque é uma conquista muito boa ser campeão, ainda estou pelo meu clube do coração, mas pronto, é ganhar e siga para o próximo. Ok, e já agora estavas a dizer, tipo, passaste muito tempo a pensar como é que seria o teu último jogo, é isso porquê? Não sei, porque foram 12 anos no Sporting e basicamente há um jogo a seguir a sermos campeões, que esse sim é que é o meu último jogo. O jogo em que fomos campeões não é o meu último jogo pelo Sporting. Ok. E portanto, quando entrei para o último ano, é que dei por mim, olha, este é o meu último ano, incrível. E eu acho que ainda não digeri bem isso. Acho que não, só mais para a frente é que vou conseguir digerir. Estás a processar. Exato, foram tantos anos e portanto, ao longo do meu último ano fui pensando, como é que vai ser o meu último jogo? Será que vou chorar? Será que não vou? Mas eu não me costumo comover nessas situações e portanto fiquei comovido à minha maneira. Mas pronto, e fiz um discursozinho para a equipa, obviamente foram 12 anos. Mas lá está, eu acho que naquele momento acabou o jogo, mas nem pensei logo, ok, isto é o fim. Nunca pensas logo. Acho que demoras tempo a digerir. Eu demorei o meu tempo, ainda estou a demorar, com calma. Fiquei triste, como eu, gostava muito do Sporting. Acho que precisava descansar um bocadinho, se calhar. Mas foi o fim do ciclo. E fica sempre um bocadinho nostálgico, pelo menos eu fico. E gosto dessa nostalgia, é boa. Gosto de ver as coisas dessa maneira um bocadinho romântica. Mas pronto, passou, foi uma grande experiência e mais virão, de certeza absoluta. Claro. Antes de irmos ao vizinho amigo, são mais duas perguntas em relação ao handball. E uma delas é óbvio que quando tu praticas qualquer tipo de desporto, e principalmente um desporto de equipa, já sentes algum tipo de pressão. Quando tu praticas um desporto de equipa num nível como aquele que tu praticavas, a pressão basicamente acontece em todos os jogos. Sentes que é a mesma coisa como a questão das reuniões, ou seja, nunca estavas preparado, não é nunca estavas preparado, não há nenhum truque para gerir stress nesse momento, ou no handball especificamente tu tinhas algum tipo de ritual que te ajudava a lidar com? Olha, o que eu penso sempre é, se correr mal, o que é que acontece? E na minha cabeça não pode correr mal, tem que correr bem, mas se correr mal, se correr verdadeiramente mal, o que é que acontece? E depois aí tu percebes que há coisas muito mais importantes na vida do que aquela reunião que tem que correr bem, volto a dizer, tem que correr bem, ou como um jogo que temos que ganhar, mas há coisas muito mais importantes na vida. E portanto o meu pensamento, principalmente no handball, sempre foi um bocadinho esse, ou seja, se me correr muito mal na pior das hipóteses, que não vai correr, mas correr, o que é que vai acontecer na minha vida de mal? E era o que a minha mãe me dizia sempre, e por isso é que eu acho que os pais, nós somos uma reflexão muito dos nossos pais, eu acho, da nossa educação, ou não, mas no meu caso acho que sou, e a minha mãe dizia-me sempre, pá, tranquilo, se correr mal, correu, eu não tenho que provar nada a ninguém, e eu acho que essa mentalidade, pelo menos para mim, ajudou-me imenso a gerir situações de pressão, até na faculdade, sei lá, até que me corriam pior ou que estudava menos, pronto, ninguém me ia matar por ter má nota, ou ninguém me ia matar por jogar mal, não ia acontecer nada, os meus amigos continuavam a ser os meus amigos. E se repararmos nisso, há coisas que são mais importantes, que depois acaba aquele momento por ser importante também, mas por ir para um plano secundário e claro, essa mentalidade ajuda-me um bocadinho. Com ambição, não vamos confundir as coisas com ambição, porque há muita gente sempre com ambição, que é tão importante para mim. Claro.
É tal questão de sei que isto no grande plano não é assim tão importante, mas no plano curto, tipo, esta é a cena mais importante. É mesmo isso. Ok. Diz-me uma coisa, qual é que foi o melhor momento do tempo todo que tiveste no handball? Tens? Consegues assim dizer, este jogo ou aquele momento? Diz-me. Eu acho que foi no meu primeiro título, vou dizer, porque fomos, não tivemos derrotas, não tivemos derrotas, foram só empates, acho que foram 34 jogos, nós tivemos 32 vitórias e 2 empates. Mas eu não ligo muito a isso, foi mesmo pelo espírito, foi mesmo pelo espírito criado. Acho que quando estás a jogar com um grande ambiente, com grandes pessoas, com pessoas de quem gostas mesmo, aí sim é que são os melhores anos. Agora, acho que depois tu ganhas, se não, é importante ganhar e acabamos por ser campeões. Mas esse ano marcou-me também por sermos campeões, mas por jogar com gente de quem gostava, com gente boa, com gente que ainda hoje é minha amiga. Eu acho que isso é ainda mais importante. E depois, no Sporting, quando há bons jogadores e a malta gosta umas das outras, é só gente boa, é só malta fixe, depois os resultados aparecem naturalmente. Mas esse ano marcou-me por isso. Pronto, obviamente fomos campeões sem derrotas, mas pelo grande ambiente que havia, e olho com muita nostalgia, mais se calhar para esse ano do que para o último, sinceramente. Mas depois as coisas acabam por correr bem. Claro. Ok, então imagina, quase que numa pergunta de transição, tu estás a jogar handball a nível profissional, há um momento da tua vida em que tu estás a jogar handball a um nível profissional, estás a tirar uma licenciatura, estás a ser coordenador na Gap Year de Portugal e temos aqui a questão do vizinho amigo. Como é que tu, antes de entrarmos especificamente no vizinho amigo, como é que tu nesta situação toda, como é que tu tens tempo para tudo? Porque imagina, eu conheço pessoas que estão a tirar uma licenciatura e que para fazerem desporto é complicado, estás a ver? Tipo, eu não posso ir correr, não tenho tempo para ir correr. E depois aparecem pessoas como tu que estão em 30 coisas diferentes e conseguem cumprir em todas elas. Como é que conseguis fazer este malabarismo entre os vários projetos? Olha, primeiro acho que cada um tem de decidir o seu caminho e decidir bem, porque se calhar não consigo ter média 18, mas tenho um percurso diferente e do qual gosto muito. Não é melhor que ninguém, no qual gosto muito. E acho que gostar do que faz é tão importante. E o Rui Jorge, o treinador de futebol, disse uma coisa que eu valorizo muito, que é: não sei como é que vai ser, mas sei que vou gostar de ver. E para mim é um lema um bocadinho que eu levo e as coisas vão aparecendo, que é: não sei como é que vai ser o meu percurso, mas sei que no final vou gostar de ver o que é que vai acontecer e vou me sentir bem. E é muito isso que eu levo, que é tento meter sempre em coisas que me acrescentem valor. Eu não meto assim tantas coisas, mas meto em coisas que me acrescentem valor. E a GP, sem dúvida que foi, e o Sporting também. Agora, esse ano foi muito estressante, porque eu saía das aulas, ia estudar uma hora, meia hora o que tinha para a biblioteca, comia no caminho da biblioteca para o treino, e portanto andava sempre com a mochila da escola e da Gap Year, e depois a mochila do treino. Andava sempre assim com duas mochilas, meus colegas estavam sempre a usar comigo por causa disso. E esse ano foi muito estressante. Se eu agora gerir as coisas de maneira diferente, talvez, mas na altura pareceram desafios muito bons de ter. Calhou ser tudo na mesma altura, é verdade, mas valeu a pena, foi tudo muito estressante. Agora, lá está, cada um decide o seu caminho. Se quisermos ter média 18, se calhar, optamos por um caminho um bocadinho diferente. Mas eu gosto mais deste, e portanto optei por este caminho. É uma grande gestão de tempo, acho que depende de pessoa para pessoa. Eu pelo menos sinto melhor a estudar com pouco tempo do que com muito tempo. Se tiver 2 horas, consigo me focar melhor nas 2 horas do que tiver uma tarde inteira, que se calhar não vai render nada. Mas eu sou assim, há pessoas que precisam de mais tempo, e há pessoas que conseguem focar em mais tempo. E portanto, eu costumo dizer que não gosto de ter muito tempo, gosto de estar sempre pronto, tentar ter várias experiências, pronto. Ok. Lá está, acumular de experiências diferentes ajuda a focar em cada uma delas e a desempenhar num excelente nível em cada uma delas. Ok, então, vamos falar um bocadinho do vizinho amigo. E imagina, neste momento, a questão do confinamento e da pandemia já começa a aliviar ligeiramente. E consequentemente o vizinho amigo também, mas eu ia-te pedir que tu me descrevesses tipo, a história desde o início, ou seja, de onde é que aparece a ideia de criarem o vizinho amigo, como é que funcionou, conta-me tudo. Olha, isto vai ser complicado, mas eu vou tentar. Não, olha, o vizinho amigo, eu costumo ir almoçar muito com os meus avós, aprendo muito com eles e curiosamente foi lá que nasceu esta ideia e lá está, se eu antes disso gostava de olhar para as coisas de uma forma romântica, olho muito para sinais
e pronto, foi criado, o Vizinho Amigo foi criado numa casa onde eu passei a maior parte da minha infância, curiosidade ou não. E pronto, estava numa sexta-feira, foi no primeiro dia que o Isqueté fechou, estava numa sexta-feira à tarde em casa deles. E acho que estava a fazer scroll no Facebook e vi uma notícia que vários vizinhos tinham colado papéis A4 em Itália, acho eu, e pronto, e tinham tido uma boa adesão, porque as pessoas mais velhas tinham pedido ajuda. E comecei a fazer 50 telefonemas para amigos meus, da Gap Year, do Sporting, tudo lá está, aproveitar os contactos também é muito importante. Aproveitar ter amigos, ter redes de amigos com muitas experiências diferentes. E comecei a fazer chamadas, olha, o que é que achas de criarmos um grande movimento com muita gente para ajudar a populações do grupo de risco, sei lá, ir ao supermercado e à farmácia. E pronto, depois tive feedbacks muito curiosos. Houve um deles que me marcou muito, que foi um amigo meu que me disse: não, mas a Uber Eats já faz isso. E entregar compras a casa. E marcou muito aquele momento, marcou muito, porque não me desanimou. Rime. É muito meu amigo essa pessoa que disse isso, atenção, hoje continuamos muito amigas. Mas marcou porque isso significa o quê? Ou seja, temos de respeitar todas as opiniões, mas não nos podemos deixar levar por todas. E temos de ser muito seletivos e às vezes é complicado. E se naqueles 5 segundos depois de ligar a chamada fiquei desmotivado, não é? Porque ele disse uma verdade, mas não tinha nada a ver, não estava a ver o propósito dele, que é natural. Se calhar fui eu que não me consegui estar a importar bem. Passado 5 segundos, bora, ligar a outra pessoa e ter mais feedbacks. E pronto, e depois lá juntámos um grupo de pessoas no WhatsApp com amigos meus, principalmente, que tinham achado boa ideia, porque os dois acharam uma ideia e não se queriam juntar, como é óbvio, faz parte. E esses amigos, olha, Martim, acho que esta malta podia acrescentar valor. E depois já éramos 30, lá inventámos o nome Vizinho Amigo, e pronto, e foi muito curioso também. Nós não votámos em Vizinho Amigo, votámos em Amigo Vizinho, e depois lá um disse, olha, mas partindo da tua ideia, Vizinho Amigo, e bora. Vizinho Amigo, criamos um logo muito rápido, para dar os parabéns novamente à equipa de design que tiveram, para mim foram a base disto tudo praticamente, também em conjunto com os voluntários, mas a facilidade com que criamos o logo e a rapidez com que criamos a conta de Instagram ajudaram-nos a ser pioneiros. Mas deixa-me só interromper-te, porque imagina, dá-me o spawn temporal, ou seja, uma sexta-feira tiveste a ideia, quando tu estás a dizer que de repente estavam 30 pessoas no grupo do WhatsApp, estamos a falar de que dia? Quanto tempo depois? Estamos tudo sexta-feira. Tudo sexta-feira, ok, era só para ter certeza. Eu comecei a pensar naquilo às 5h30 da tarde, para aí. Curiosamente, o meu avô estava-me a dizer para voltar a estudar contabilidade financeira 2, mas eu queria lançar o Vizinho Amigo. E depois lembro-me, lançámos a conta de Instagram, depois de criarmos o logo, como já te disse. Eu fui jantar com os meus pais, não queria nada jantar fora, porque estava sempre ao telemóvel, foram tempos complicados. Depois apercebi-me que o grupo do WhatsApp já estava a ser prejudicial, já éramos muitos, foi mais seletivo. Em vez do grupo 30, consegui um grupo só de 10, por exemplo, e acho isso também é importante ser seletivo nas pessoas que escolhes. E depois criámos o Instagram, tivemos 6.000 likes na primeira foto, uma coisa assim. Ao fim de um dia já tínhamos 2.000 seguidores. No dia seguinte tínhamos o público a ligar-nos. E depois foi isso, para não me perder. E depois sexta-feira à noite, porque nós lançámos a página do Instagram sem ter uma estrutura bem delineada. E depois sexta-feira à noite ficámos a reunir até às 3, 4 da manhã, com malta da Gap Year, malta de todo o lado, para tentar delinear bem uma estrutura que já tínhamos ideias na cabeça. Eu lembro-me, às 5 da manhã de sábado, tinha uma coisa totalmente diferente do que depois tinha sábado durante o dia. Portanto, houve aqui 2 dias de muita discussão, muitas ideias, e gerir essas ideias, porque às vezes as pessoas são muito convictas no que dizem, nas ideias que têm. Ou seja, aquela ideia vai ser aquela ideia perfeita. E gerir isso de 3, 4 pessoas é fácil, gerir isso de 10, 15 pessoas, todas com ideias muito convictas, porque todos temos convicções, e pegar naquilo tudo e fazer uma ideia foi muito complicado. Eu acho que isso é que foi a principal dificuldade, porque todos temos convicções e achamos sempre que a nossa ideia é boa e as ideias têm valor. E depois, sábado, conseguimos lançar a estrutura, criámos um formulário para as pessoas se inscreverem. Pensámos que aquilo estava estragado porque ao fim de 1 minuto tínhamos 600 respostas, e aí é que vimos que isto ia explodir. E pronto, e depois fomos crescendo, tivemos algumas dificuldades, tínhamos que mandar 2.000 mails e tivemos muita dificuldade em mandar esses 2.000 mails, porque o Gmail não dá para mandar 2.000 mails, o SAP dá para mandar 200 mails de cada vez,
E, portanto, foram momentos estressantes. A malta, o meu mailing, eu recebi os mails. E pronto, depois aí a comunicação social facilitou-nos imenso também. Também aproveitar para agradecer à comunicação social durante esse tempo. Deu muita visibilidade a iniciativas como a nossa, foram espetaculares. E pronto, e depois aqui tínhamos dois targets, que é, nós tínhamos os targets dos voluntários, que é a idade compreendida mais ou menos entre 18 e 30 anos, se bem que também tínhamos voluntários com 50, 60 anos, 60 já não, mas com 50 tínhamos. Mas depois muito importante que é, se não houvesse pessoas a pedir ajuda, para que é que serviam os voluntários? Claro. Para nada. E portanto aqui tínhamos dois targets. Por um lado, Instagram e Facebook dava para os mais jovens, como é que havíamos de atingir este? Não, há muitos nem estão no Facebook. Televisão foi fundamental. Irmos à Cristina, não, à Fátima, às tardes da Júlia, acho eu. Programa da TVI da tarde, não é? Tivemos na SIC, pronto, tivemos na SIC e na TVI, Okay, e ajudou-nos imenso, também tivemos na RTP, e depois sem isso, sem a televisão, não tínhamos conseguido chegar às pessoas mais velhas. Claro. Mas foi uma grande experiência, foram ali 3, 4 dias, sempre telefone na mão. Tenho uma outra história também mais curiosa. Conta-me. Posso contar se quiseres. Portanto, foi uma experiência, mais uma, lá está aquilo que eu te disse. No final temos gostar do que vemos, e o Vizinho Amigo surgiu assim, dessa minha visão das coisas, de tem que ser bom, e depois tive obviamente, cofundadores fantásticos, uma equipa muito boa, tivemos os nossos momentos, bons e maus, mas muito boa, e hoje ainda estamos a falar, sempre a ter ideias. Eu quero muito saber a tua história, até porque tenho imensas perguntas, porque eu na altura tinha ideia que vocês tinham tido um crescimento exponencial, mas agora, ao ouvir-te dizer, tipo, com os números, é uma cena incrível, e eu acho que aquilo que eu gostei realmente, tanto que quando tu lançaste o Vizinho Amigo e eu me apercebi da vossa iniciativa, eu automaticamente tomei uma nota mental e pensar, eu inevitavelmente vou ter de convidar o Martim, porque acho que ponto 1, acho que a iniciativa foi brilhante. Ponto 2, a forma como vocês criaram e dinamizaram o Vizinho Amigo, ou seja, porque é quase como preto e branco, num dia não havia Vizinho Amigo, no outro dia tinha 10.000 likes, 10.000 seguidores. Foi tipo mesmo isso. E essa vitória quase que vocês conseguem ter quando de repente, de um dia para o outro, tu consegues mobilizar estas cenas todas, pá, acho que é incrível e é de louvar, e vocês merecem todo esse louvor, lá está. Antes de fazer uma ou duas perguntas sobre o teu percurso lá, diz-me, conta-me a tal história curiosa que estavas a falar. Olha, e eu, deixa-me só dizer isto que acho importante, que é dizer uma coisa que foi por onde comecei esta nossa conversa, que foi, para mim, há dois tipos de pessoas a quem eu liguei, e dizer que pessoas que acreditam e que fazem querer mais é tão importante. O exemplo que eu te vou dar reflete isso, que é, para mim há dois tipos de pessoas nesta vida, que é, e respeito as duas e todas são boas, que é as pessoas que me dizem, o Vizinho Amigo, não, o Uber Eats também faz isso, e as pessoas que me dizem, bora lá, vamos a isso, vamos tentar, correr mal, correu. E eu gosto de exemplificar nisso, porque as duas têm valor, as duas têm características que nos damos bem, que são nossos amigos, mas para mim há muito estes dois discursos. Olha, tive várias histórias, uma delas foi logo no início, sábado, sexta-feira lançámos o Instagram, portanto sábado estávamos a ter muita visibilidade já. E então os nossos telemóveis não paravam de tocar. E houve um senhor que me disse, olha, Martim, eu esta madrugada pensei no mesmo movimento, na mesma ideia, portanto ajudar pessoas mais do grupo de risco, pronto, e pensei exatamente no mesmo nome. E aqui lá está a ser seletivo e saber ter os pés bem sem noção e apesar daquele mediatismo todo, saber refletir é tão importante. E as pessoas à nossa volta ajudam. Pronto, obviamente que, e lá, o que eu te disse, honestidade e compromisso é muito importante. E pronto, e esse senhor depois acabou até por criar outra iniciativa dentro dos vizinhos, muito impressionante, e está de parabéns por isso. Mas senti que havia ali, não ia ser bom trabalhar com ele, não ia ser positivo para nós, mesmo que juntássemos ainda mais pessoas, ainda mais profissionais, ainda mais pessoas com muito mais experiência do que nós, não era bom, o clima não ia ficar bom, não ia ser positivo para o Vizinho Amigo. Porque, pronto, obviamente que o senhor não estava a ser honesto, porque se nós escolhemos o Vizinho Amigo
de entre 35 nomes, não ia chegar alguém a dizer que por acaso criou o mesmo nome, e depois acabou até por nos dizer que ia criar exatamente o mesmo movimento, com o mesmo site e tudo, e eu passei 2 dias a clicar no F5 à espera que fosse criado o site, só que graças a Deus não teve a honestidade de criar uma coisa com um nome diferente que tinha pensado, e original. Olha, houve um momento também em que começaram a surgir, ainda não tínhamos feito nada porque ainda não tinha sido o questionário, mas já tínhamos comunicação social à porta, a ligar-nos o que é que isso é, como é que nós podemos ajudar, explicamos melhor isso, e aí tivemos de pensar e dizer assim, ok, para que é que nós vamos? Estamos já a explicar uma coisa, a comunicação social, se ainda do projeto ainda não fizemos nada, para que é que nós vamos estar a dar visibilidade, que é sempre bom ter visibilidade, é sempre bom ter essa experiência, por que é que estamos a começar a dar já visibilidade ao vizinho amigo, no público, no diário de notícias, etc., se realmente a nossa verdadeira inspiração, o que nos move, o que faz de nós uma boa iniciativa, não estamos a fazer nada, que ainda não lançámos nada. E, portanto, tivemos um mediatismo tão rápido que tivemos uma altura em que tivemos de nos focar nas coisas certas e deixar isso um bocadinho de lado, e se nos fôssemos por esse caminho, se calhar era mais fácil, depois esta parte de operacionalizar e tentar maximizar o movimento, não ia ser boa, não ia ser positiva, íamos crescer menos. E, portanto, há vários momentos desses. Depois acabámos por ter muita sorte, porque acabámos por conhecer vários atores que se juntaram a nós por livre iniciativa e trouxeram muitas pessoas. Acabámos por ter uma agência de comunicação a oferecer colaboração gratuita, totalmente gratuita. Também nos ajudou imenso. E pronto, e como disse, quando fazes coisas boas, o resto vem por acréscimo, e o vizinho amigo foi claramente um exemplo disso. Deixa-me, mais uma vez, eu vou começar a usar a tua história em palestras e formações, porque acho que é incrível. Deixa-me fazer-te mais uma questão, que é, imagina, tu tens a experiência de criar isto num curto espaço de tempo, e de repente impactar mesmo muita gente. Saber que és um líder de um projeto que está a impactar estas pessoas todas, como é que tu te sentes? Quais é que foram os sentimentos presentes? Fala um bocadinho disso. Olha, também foram os 10 segundos do handball ou foi uma coisa mais... Não, há aqui um momento-chave para mim, que é, nós lançámos um questionário e permitimos ter uma base de dados muito grande, depois demos as juntas de freguesia e etc. E quando estávamos a estruturar o movimento, porque o questionário foi uma parte muito importante da nossa estrutura, éramos conhecidos por ter uma base de dados, só tínhamos a base de dados por causa do formulário. Só que havia uma parte da equipa que queria lançar o formulário, mas havia uma parte da equipa que não queria lançar o formulário, que queria ser uma coisa mais livre, as pessoas juntaram por livre iniciativa, digamos assim, se bem que desta parte também se juntariam por livre iniciativa, mas havia uma parte que queria lançar muito e que me dizia, Martim, se tu lançares o questionário, se tu não lançares o questionário, nós saímos, ou Martim, se tu lançares o questionário, nós saímos, não saímos. E então foram ali 10, não foram 10, mas foram para aí 20 ou meia hora que eu tive que tomar essa decisão, e às vezes a importância de não ouvirmos muitas outras pessoas, de pensarmos um bocadinho sozinhos. E esta era uma altura, sem dúvida, em que eu tinha de pensar sozinho, porque senão... E tomar decisões difíceis. Acabámos por lançar o questionário. Destas pessoas que me estavam a dizer se lançássemos o questionário saíram 2 ou 3 só. Faz parte, respeito, são minhas amigas, à mesma, tomaram a decisão delas. Houve pessoas que saíram e depois voltaram ainda a nos ajudar. Claro que eu tentei convencer todas e deste lado também a tentar convencer todas, porque eram todas igualmente importantes. Mas isso para mim foi um momento-chave. E foi um momento difícil e muito surpreendente, porque eu não estava nada à espera que isso acontecesse. Pensava que íamos todos no mesmo caminho. E lá está, a importância de saber ultrapassar as dificuldades e continuar em frente, mesmo sem as pessoas que saíram, por mais tristeza que isso nos faça, e focar nas pessoas que ficaram. E foi isso que eu fiz, pronto. E depois havia, lá está, a questão dos egos, porque é assim, ninguém de 20 e tal anos está habituado a aparecer diariamente na comunicação social. E então, não houve chatices, mas houve alguns stresses, porque apesar de dizerem que não, toda a gente queria aparecer, é normalíssimo. E, portanto, tentar gerir isso também foi complicado. Lembro-me de algumas vezes em que podia ter havido confusão e não houve, felizmente, porque soubemos todos gerir isso, e uma aparecia ali, outra aparecia ali, e tentámos dividir ao máximo. E quando, em vez de egos poderem estragar o projeto, ou eventuais saídas estúpidas, não, dividimos bem, percebemos que era tudo em prol, lá está a importância, está tudo relacionado, isto, a importância de pôr
valores comuns à frente de nós, sabíamos que, independentemente de onde formos, estávamos a fazer com que mais gente visse o movimento, independentemente de quem falasse, a falar bem. Portanto, apertamos disso cedo e depois só continuar a seguir o nosso caminho. Ao mesmo tempo, a minha questão é saber que tu tiveste o Vizinho Amigo ajudou imensas pessoas e o Vizinho Amigo é o teu projeto, não é? É o nosso projeto. Okay. É o projeto todo, até dos voluntários. É o nosso projeto, lá está, um excelente líder. A ideia veio de ti, era o que eu queria dizer. A minha questão é, como é que tu te sentes por saber que ajudaste milhares de pessoas num processo? Lá está aquela questão, eu acho que ainda não me... Eu acho que ainda não percebi isso, não me caiu em cima. Eu acho que um dia destes vai cair, mas se calhar por focar-me tanto no trabalho que tem de ser feito para as coisas andarem, esqueci muito disso, sabes? E por um lado foi mau porque gostava de sentir esse impacto ativo, mas ainda as pessoas perguntam como é que foi ajudar tanta gente e eu não lhes sei responder. Eu podia inventar mil uma coisas, mas a verdade é que não sei, porque estava-me a focar tanto na operacionalização e fazer as coisas acontecerem e corrigir um ou dois problemas que foram aparecendo. E fui sentir esse orgulho à medida que o nosso bebê foi crescendo, digamos assim. Mas senti mais orgulho por isso do que se calhar ajudar tantas e tantas pessoas. E os voluntários que ajudaram estiveram lá a falar com as pessoas. Em tempos de pandemia dura, com 500 casos por dia, 600 casos por dia, estiveram lá. Se calhar esse é que sentiram mais. E ainda bem. Eu um dia deste vou sentir, tenho a certeza. Mas agora... não sei. Ainda não consegues Foi muito bom, tive muito orgulho. Não sou hipócrita, tive muito orgulho no que criámos juntos. Mas esse impacto todo ainda não caiu. Olha, vou-te lançar o desafio de quando bater, gravares um vídeo de 5 minutos e eu divulgar no podcast a dizer a pergunta não foi respondida, mas está aqui a resposta do Martim. Martim, olha, pá, eu acho incrível, ok? Acho que vocês estão realmente de parabéns e acho que tu estás de parabéns por teres a ideia e acima de tudo por teres sido o líder do projeto, porque é como tu estás a dizer, a maior parte das pessoas, se calhar algumas que ouçam este podcast ou com quem que tenhas partilhado essas histórias, tudo bem, mas a maior parte das pessoas vai olhar para o Vizinho Amigo e vai pensar, isto foi de certeza alguém que se lembrou e deram-se todos bem e foi tudo muito fácil, quando na realidade houve uma carrada de desafios aliados e tu estiveste à frente desse projeto e só prova a tua capacidade de liderança. Antes de fazer a última pergunta, ia-te perguntar se as pessoas quiserem entrar em contato contigo ou saber um bocadinho mais sobre o Vizinho Amigo, quais é que são os melhores pontos para o fazer? Pronto, olha, ainda bem que diz isso porque nós estamos ativos. Quem precisar de ajuda, seja jovem, velho, toda a gente ainda estamos, a pandemia ainda não acabou. Posso dizer, se vier uma segunda vaga, vamos entrar ainda mais fortes, podem contar connosco. Por agora estamos calmos, apesar de estarmos inativos nas redes sociais, podem contar connosco. Podem nos contactar através do Facebook, Vizinho Amigo, Instagram, vizinho.amigo, o nosso e-mail, ovizinho.amigo@gmail.com e pronto, a partir daí nós responderemos ao que quiserem, ajudamos no que quiserem, porque está na altura de ainda continuarmos juntos e não baixarmos os braços, que é muito importante. Sem dúvida. Se as pessoas quiserem entrar em contato contigo, especificamente contigo, Martim, nós depois pomos o teu LinkedIn, o teu Instagram, as tuas redes. Ok. Martim, vou-te fazer a última pergunta, a pergunta que caracteriza todos os episódios. Tu sabes qual é? What drives you? O que é que te move? Olha, move-me ter muitas experiências, move-me conhecer muitas pessoas diferentes, mas o que me move mais é sonhar. Porque a beleza disto tudo é, de um dia para o outro, tudo pode mudar. Porque se fosse um caminho normal, reto, não acontecia nada. A beleza disto tudo, uma mensagem, uma chamada, pode tudo mudar numa relação, na vida, em tudo. Foi assim com o Vizinho Amigo, é assim na vida. E eu sou um sonhador, gosto de sonhar. Não gosto de pessoas que não me fazem sonhar, adoro pessoas que me fazem sonhar. Eu sou um bocadinho romântico, se levo mal ou bem, estou-me a lixar. E isso é que move-me esse entusiasmo, move-me os pequenos gestos e espontâneos, totalmente espontâneos, e sermos nós próprios, e querer sempre mais ser ambicioso, e sonhar, move-me muito isso. Incrível. Martim, olha, foi um prazer enorme ter-te aqui no podcast. À malta, por favor, sigam o Vizinho Amigo e deem
amor, entre aspas, a esta causa. Podem também seguir o Martim. Foi um prazer enorme, Martim. As pessoas que estiverem a ouvir já sabem que podem subscrever o podcast na vossa plataforma, onde ouvem neste momento, estamos em todas as plataformas onde existem podcasts. Acima de tudo, se puderem deixar uma review, é incrível.